Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso A TER e as Relações de Gênero no Campo. Este nosso curso será dividido em 9 encontros online. E para esse primeiro encontro que nós estamos tendo hoje, nós contamos com a presença de Emily Marques, que é assistente social no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é mestre em Políticas Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo e participa do Fórum de Mulheres do Espírito Santo. A primeira palestra que ela vai apresentar para a gente hoje é sobre feminismo, machismo e patriarcado. Eu espero que todos aproveitem bastante. Então, como eu disse, né, eu acabo estudando prioritariamente as violências contra as mulheres. E eu quis trazer esses fundamentos de dispensar as violências para a gente trabalhar esses temas mais gerais do patriarcado, do machismo e o feminismo, que para a gente é o movimento que quer desconstruir e enfrentar essa realidade de opressão sobre as mulheres. Então, quero trazer esses fundamentos das violências, embora a violência não seja o tema aqui, mas dizer que violência é algo muito abrangente, que nós mulheres somos violentadas o tempo inteiro, de diferentes formas. Então, se a gente pensar a violência, não só como a violência doméstica e familiar, mas como as diversas formas de opressão, de violação ao nosso corpo, ao nosso desejo, à nossa vontade, as nossas posturas individuais, o medo que a gente sofre, tudo isso é muito violento. E isso vai se diferir no campo, na cidade, de acordo, né, como as mulheres se comportam, se vestem, suas questões relacionadas à orientação sexual, suas questões relacionadas, inclusive, à escolha da profissão. E talvez, assim, na ação extensionista rural, vocês percebam muito isso, né, evidente, como que quando as mulheres se diferenciam da expectativa social que lhe é colocada, elas sofrem preconceito, elas sofrem toda uma série de barreiras que são diferentes das que já são colocadas, socialmente impostas para nós, né? Então, assim, pensar todo esse processo de violento e a necessidade de discutir o que é esse patriarcado, que é o que sustenta esse sistema violento, o machismo, que são nossas atitudes individuais, né, nas nossas relações, e o feminismo, desconstruindo o que seria esse mito, né, do feminismo, existe muita confusão do que seria o feminismo, muita mentira, muita inverdade, né, do que seria esse movimento que é tão importante para a mudança da vida de nós mulheres. E isso não é feito por acaso, né? Confundir o que seria esse movimento na intenção de enfraquecê-lo para essa realidade não ser mudada. Então, como a Alessandra, né, falou, e Patrícia, eu sou ativista do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, que é um movimento feminista de base estadual, aqui no Espírito Santo, mas que é vinculado ao movimento nacional, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras. Então, a importância da nossa organização para a transformação dessa realidade das mulheres. Então, eu tenho no meu trabalho, no Tribunal de Justiça, eu atendo essas mulheres no cotidiano, mas eu também me organizo fora do meu espaço de trabalho, né, porque o trabalho não é uma militância, né, a gente tem princípios de transformação também no nosso processo de trabalho, mas existe, né, uma outra dimensão da vida que a gente entender que a gente precisa se organizar, seja nos sindicatos, fóruns, movimentos sociais, coletivos, onde a gente, né, considerar que é importante reforçar, colocar forças na transformação dessa realidade. Então, digo isso para afirmar que a nossa sociedade ela não é igual para todo mundo, né? A gente parte da Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas a gente sabe que, concretamente, nós não somos iguais, né? Sofremos de diferentes formas essa realidade, a opressão, a exploração do nosso trabalho, do nosso corpo, dos nossos desejos. Então, compreender, para a gente chegar no feminismo, eu quero começar falando com vocês sobre o que é o patriarcado e o que é o machismo, para entender a importância desse movimento político, organizativo, social, que é o feminismo. Então, o machismo, que é a palavra que a gente mais usa, né? Eu não sei quem já tinha ouvido falar patriarcado ou quem entende, compreende o que seria esse conceito, né? Essa categoria. Mas o machismo é muito popular, né? Falar, isso é machista, você está sendo machista, ou o contrário, né? Não, machismo não existe, eu não sou machista eu, mas eu até ajudo a minha companheira, mas eu até cuido dos meus filhos. Então, é uma palavra popular, né? Tanto para negar que ele existe ou para afirmar que ele existe. Então, quis começar por ele.
Então, o machismo, ele é um preconceito, assim como existem outros preconceitos na nossa sociedade. A gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa, onde a gente considera que algo é normal, né? E aí, muito entre aspas, né? Algo é o padrão, é o normal, e quem foge desse padrão ou quem não sofre, não cumpre a expectativa social que foi imposta, né, a nós, é objeto de preconceito. Então, o machismo é um deles, eu vou falar de outros posteriormente. Mas o machismo, ele é um preconceito que ele tem uma característica, ele tem uma função social, assim como os outros, que é da dominação dos homens sobre as mulheres, inferiorizando as mulheres, com a finalidade de controlar nossos comportamentos, a nossa existência. Para quê? Para ser mais fácil apropriar o nosso tempo, o nosso corpo e o nosso trabalho. Então, assim como os outros preconceitos, ele traz uma legitimidade da inferiorização das mulheres. E aí pode pensar, mas isso é coisa do passado, né? Hoje em dia as mulheres votam, elas trabalham fora de casa, né? Elas podem se separar, elas podem se divorciar, mas a forma como essas mulheres, né, estão inseridas, inclusive para fora de casa, não tira delas toda a responsabilidade social do trabalho doméstico não remunerado, assim como as expectativas sociais em relação ao casamento, a que profissão escolhe, a todos os comportamentos. Ele tem uma função social importante, que é essa prática de inferiorizar nós mulheres, né? E da gente cumprir com determinados comportamentos, escolher determinadas práticas socialmente consideradas, né, aceitáveis para nós mulheres. Só que o machismo, ele não nasce do nada, né? Existem alguns vídeos, aqui a plataforma, a gente preferiu usar tudo em PDF para ficar fácil, né? E não correr o risco de cair, e a gente ficar sem aula. Mas, assim, na cartilha que eu encaminhei para vocês, que já deve ter sido socializada, ao final tem indicação de alguns vídeos, música, livros, para a gente continuar nesse processo de reflexão que nunca termina, né? A gente segue aí uma trajetória que sempre está refletindo nossas práticas, nossa vivência e o que a gente quer construir. Então, o machismo, ele é fundado, ele é uma prática social das nossas relações que é fundada em algo que é estruturante da sociedade. Então, assim, ninguém nasce machista, né? As crianças são socializadas desde muito pequenininhas a compreenderem que homens, né, meninos, devem ser fortes, não podem chorar, só podem amar outras meninas, e que é bonito o menino ter várias namoradinhas, e várias questões que são naturalizadas, onde a gente vai construindo a masculinidade, assim como a gente vai construindo a feminilidade. Então, isso é fundado, né, nas práticas, como eu disse, o machismo está fundado nas práticas, mas ele está relacionado ao patriarcado. Essa palavra patriarcado, ela quer dizer desse sistema, que é o que dá origem ao machismo. Então, o patriarcado é algo muito mais difícil de desconstruir do que o machismo, né? O machismo tem a ver com as nossas práticas, nossas relações interpessoais, né? No nosso dia a dia, a gente pode pensar nas nossas práticas machistas para tentar combatê-las. Agora, o patriarcado é o que essa sociedade é. Então, para a gente transformar, a gente precisa de organização coletiva, a gente precisa compreender como que a sociedade funciona e saber que o patriarcado não vem sozinho. Ele vem aliado a outros sistemas de opressão e exploração, que é o capitalismo e que é o racismo. E aí vamos ter outras companheiras falando também sobre essa questão da raça. Então, é pensar que a gente tem dois níveis aí, eles não estão separados, né, de opressão, né, e de exploração, que é essa questão estrutural, né, ou seja, a nossa sociedade ela é baseada nisso, estruturalmente ela é desigual para nós mulheres, né, e tem esse nível das nossas relações interpessoais, que aí no cotidiano a gente consegue tentar pactuar uma divisão mais igualitária de tarefas, uma paternidade responsável, e a gente tem, né, evoluído nesse sentido, mas isso não significa que estamos livres de sofrer as opressões do patriarcado, mesmo que o companheiro ou a companheira que eu escolhi para a minha vida consiga entender, fazer esse processo reflexivo crítico e ser menos machista, né? Reconhecer o seu machismo para transformar. Então, é importante também dizer que nós mulheres
Todas nós, aqui é uma pergunta, né? Todas as mulheres são atingidas pelo machismo? Sim, todas nós somos, mas somos atingidas de diferentes formas. Quanto mais privilégios, quanto mais comportamentos que são socialmente mais aceitáveis por essa sociedade patriarcal, racista, capitalista, eu tenho vantagens, eu tenho privilégios que me protegem em determinada medida desse machismo, mas eu não estou imune a todas as suas faces, né, as suas facetas. Ai, peraí que ele demora um pouquinho. Então, aqui é para representar esses sistemas de opressão e exploração que eu falei, que é o que fundamenta as desigualdades. Então, o machismo é a prática, mas o sistema é o patriarcado. Então, essa primeira figura aí representa esse poder do pai, esse poder do homem, né? E aí a gente já vê, né, as mulheres silenciadas ou, né, não podendo ter essa visão de mundo, né? Esse desenho, né, ele simboliza muito isso, né? E aí, quando a gente vê os menininhos, eles já estão ali, ó, sendo ensinados a também oprimir, né, a irmãzinha, né? Se for essa formação, se a gente entender que é pai, esposa, filhos, né? Então, o patriarcado, ele é um desses sistemas, o capitalismo, ele tem a ver, né, com essa questão da exploração do trabalho, da desigualdade, né, onde a gente tem a apropriação da riqueza, né, e que não é distribuída da mesma forma, e por isso que a gente tem a população muito empobrecida, né, Brasil, América Latina principalmente. Temos a questão do racismo, e aí no nosso país, onde tivemos, né, anos de escravidão e toda uma formação social brasileira forjada na violência, né, contra determinados corpos, isso vai se fazer fundamental para entender essas diferenças, né, na questão do machismo. E eu quis colocar também a questão da orientação sexual, né, que não é o tema daqui, mas quando a gente fala do patriarcado, tem pessoas que chamam de heteropatriarcado, que é justamente, não basta só a questão da opressão contra as mulheres, mas também a opressão contra a população LGBT, que vai ter determinados comportamentos de identidade de gênero e de orientação sexual, que não é o que é esperado, o que é convencionado, como deveria ser, né, nessa sociedade. E não por acaso, porque eles querem determinados sujeitos que vão reproduzir comportamentos, e aí se a gente pegar toda a literatura, a gente vai ver que, por exemplo, a questão da monogamia tem muito a ver com a transmissão da propriedade privada, da herança, muito mais do que o que a gente coloca como se fosse uma questão moral, né, de afeto e de amor romântico, né? Então, são esses sistemas que vão fundamentar todos os outros preconceitos existentes na nossa sociedade. Ai, passou. Então, o machismo, como eu falei, né, ele aparece em atitudes, nessas ações individuais, mas ele tem uma base nesse sistema histórico, político, social e econômico de dominação, o patriarcado. É importante dizer por que a gente chama de patriarcado, é um sistema patriarcal, racista e capitalista. Algumas autores, né, alguns pensadores vão trabalhar como se o principal fosse a exploração do capitalismo, né, essa base econômica, e aí sobre isso tem as opressões, né, que seria o racismo e o patriarcado. Eu trabalho com a concepção de que todos esses elementos eles estão imbricados, eles são como se fosse, a Eliade Saffioti fala de um novelo de lã, ou seja, eles estão todos emboladinhos ali, não adianta eu atacar um sem combater o outro. E todos têm elementos sociais, históricos, políticos, econômicos, ou seja, não é o capitalismo que é um sistema econômico de dominação, o patriarcado também é. E eles se alimentam um do outro para forjar comportamentos que continuem, né, reproduzindo a opressão e a exploração. Então, em resumo, o machismo ele é essa expressão do patriarcado que vai se materializar nas nossas relações para perpetuar as nossas relações de dominação e poder, inferiorizando, submetendo e nos apropriando, né? Então, nós somos como se fossem objetos mesmo, a serviço do outro. Então, resgatar as mulheres enquanto sujeitos, enquanto donas da nossa história, é fundamental para a gente escolher os caminhos, porque a gente não sabe se nossas escolhas são escolhas realmente ou se elas foram impostas a nós, né? Então, nossas escolhas elas não são totalmente livres nesse sistema. Várias questões são
são levadas, né, para a gente, são impostas para a gente, de acordo com a nossa classe, nossa raça, né, etnia e gênero e sexualidade, para a gente chegar onde a gente chegou. Então, a gente tem uma naturalização, né, com a consolidação desse sistema, a gente tem uma naturalização das divisões sexuais. A gente fala muito do trabalho, né, mas não só, mas de roupa, de brinquedo, de quem amar, tudo isso é fundamentado, né, numa forma de socializar as meninas e, posteriormente, as mulheres, voltadas, né, para a divisão do público e privado e de como a gente tem que se comportar. Então, a gente avançou no trabalho fora de casa, né? Então, as mulheres, elas trabalham fora de casa, mas ainda estão nos postos mais precarizados, sem direitos assegurados, e isso não abandonou a nossa responsabilidade com o trabalho doméstico, que também é desvalorizado, que nem é remunerado, a não ser que você exerça a função, né, de trabalhadora doméstica de forma remunerada. E aí a gente pensa no machismo como combater e enfrentar o machismo como se fosse uma responsabilidade só de nós mulheres, né? Ela também é de nós, mas ela é de toda a humanidade. Porque se os homens nos desumanizam, ao se relacionarem com a gente, eles estão se desumanizando também. Só que a gente coloca assim, sempre a culpa nas mulheres. Então, a gente que não tem que confiar nos homens, a gente que tem que se autoproteger, né? Então, várias mulheres andam com spray de pimenta ou outros instrumentos, né, para se proteger com medo de andar. Então, a gente não tem liberdade de ir e vir, né? Então, assim, por que você estava naquela rua? Não sai sozinha, não beba demais, não leve ele para casa, não more sozinha. Várias determinações que colocam para a gente, impondo que se a gente infringir essas normas, aí que a gente se coloca em risco. Então, nós que nos colocamos em risco, e não as pessoas que nos violentam, que são responsáveis pelo que fazem conosco. E isso é uma construção social machista. E Patrícia, não... passou. E aí, falando sobre essas inúmeras violências, essa imposição que são colocadas para nós, eu quis trazer aqui algumas reportagens para mostrar que independe do local que a gente está, da roupa que a gente usa, da nossa religião, de quem a gente se relaciona, da nossa condição física, várias questões, todas as mulheres são suscetíveis a sofrerem violências por causa desse sistema patriarcal. Então, mostra aí algumas reportagens, né? Uma menina que foi estuprada dentro da escola, na igreja, em casa, então, a caminho do trabalho, já namorando, inclusive a gente tem, né, essa categoria do estupro conjugal, com deficiência, enfim, várias questões que são colocadas, né, como se alguma coisa ela fez para ser, né, vítima do machismo. Então, mostrando que não necessariamente, né? Pelo contrário, nós temos questões que estruturam essa violência sexista, que é essa ordem patriarcal, que eu falei, né? Que é essa desigualdade estrutural de poder, que vai inferiorizar nas mulheres. A própria violência sexista, porque se a gente pega, mas a gente vive em um país violento, então homens também morrem, homens também sofrem violência. Mas se você colocar e pesquisar qual o tipo de violência que os homens sofrem é totalmente diferente da violência que as mulheres sofrem, que vai ser uma violência geralmente dentro de casa, vai ser uma violência relacionada com pessoas que ela tem amor, que ela tem afeto, que convivem com ela, diferente da violência urbana, do assalto, do roubo, enfim, outras violências, né? Então, as violências que nós sofremos, que quando a gente fala de violência sexista, tem a ver com o fato de sermos mulheres. É isso que determina sermos possíveis vítimas, né, da violência, do machismo e do patriarcado. E esse é um fenômeno social, cultural, mas também histórico e econômico. Só um instantinho, gente, que essa plataforma demora um pouquinho. E aí eu trouxe alguns dados para vocês
visualizarem como que o nosso país, né, e a América Latina é violenta para nós mulheres, e o porquê que é importante compreender esse cenário, esse sistema para transformar, e a necessidade do feminismo cada vez mais forte na nossa realidade, né? E por isso que ele cresce tanto. E cada vez mais a gente vê a necessidade de considerar que isso aí não pode ser aceitável, não pode ser normal, não pode ser naturalizado. A gente tem que dizer não a toda essa violência socialmente imposta para todas as mulheres. Então, o Instituto Patrícia Galvão, ele tem várias pesquisas relacionadas às violências, né, ao patriarcado, ao machismo, reportagens e pesquisas lá, é bem interessante de consultar, caso, né, em algum projeto vocês precisem fazer também, multiplicar essa formação. E um deles é esse, né, o cronômetro da violência contra as mulheres. Então, aqui a gente tem um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora, 5 espancamentos a cada 2 minutos. Então, o nosso país, ele é o quinto com maior taxa de assassinatos femininos no mundo. Pensando, né, na dimensão mundial, o Brasil ser o quinto é algo extremamente grave. Né? Então, precisamos estar atentos, e aí quando a gente ouve o noticiário, né, na TV, lê o jornal, quais são as primeiras perguntas que a gente se faz? Né? A gente está o quê? Olhando de como esse sistema ele atinge as mulheres e se indignando com esse sistema, ou está falando, criticando, julgando essa mulher que foi vítima desse sistema. Então, as estatísticas mostram, né, que como que as violências contra as mulheres têm muito a ver, estão profundamente relacionadas geralmente a parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres. Então, dependendo das mulheres que vocês atendem, com quem vocês se relacionam, elas podem ser potenciais vítimas de situações de violência doméstica e familiar, e por isso que a gente precisa saber desses conceitos, para saber como orientar, como auxiliar e, principalmente, acolher. Mesmo que você não vá orientar nada, existem outras políticas públicas, outros serviços, mas acolher e escutar com empatia o que essa mulher está vivenciando. Porque dependendo do trabalho que você exerce no território dela, talvez você que seja a pessoa que ela vai estabelecer esse vínculo de confiança para falar, né, para sair do silêncio, para alterar essa realidade. Falando de América Latina, né, o nosso país ele está nesse contexto da América Latina, que sofreu todo um processo, né, de exploração violenta, de estupro, né? A gente é um país forjado no estupro e na apropriação do corpo de nós mulheres. Então, na América Latina, a gente tem um cenário gravíssimo de 9 mulheres assassinadas por dia. Né? A região, segundo o relatório da ONU Mulheres, é o local mais perigoso do mundo, fora de uma zona de guerra. Quase da metade dessa terrível cifra aconteceu no Brasil. Então, esse é um dado de 2017, né? Nós temos alguns dados mais atuais, é importante a gente se atentar nesse cenário da pandemia, né? Onde mulheres estão fazendo o isolamento social, o nível de estresse e de dificuldade das relações interpessoais tem aumentado, assim como o nível de consumo, né, de ingestão de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas, o que tem complicado bastante, né, a proteção social das mulheres, assim como acionamento para pedir ajuda, porque existe um isolamento, né? Então, sair do isolamento no sentido do silenciamento, né? No movimento feminista a gente teve uma campanha da articulação Marcosul, de feminista Marcosul, que fala, né, sua avó, mulher, sua voz não está em quarentena. Então, é importante estabelecer mecanismos de comunicação com as mulheres que podem, né, estar sofrendo algum tipo de violência. E eu trouxe nessa foto a questão das mulheres negras, né? Porque se aqui no Espírito Santo o índice de violência contra as mulheres brancas, né, de feminicídio, reduziu, de mulheres negras seguiu aumentando. Então, é um elemento muito importante estruturalmente, mas no nosso estado, da gente considerar o quesito raça e cor nos nossos projetos, no nosso atendimento, né, na nossa análise dos fenômenos da realidade brasileira, né, a questão da raça, e a Ana Paula vai trabalhar brilhantemente com vocês isso, acho que é a terceira aula, então a gente vai se complementar, né, nesse sentido.
Eu trouxe também aqui, esse é o mapa da violência 2015, a gente tem também uma outra estatística, que é o Atlas da Violência. Mas eu trouxe o mapa porque ele utiliza, né, a mesma metodologia de monitoramento e para mostrar como que vários municípios do Espírito Santo aparecem entre os 100 mais violentos, né, das mulheres, e a gente tem muitos municípios do interior, né, principalmente o norte do estado. Então, quem tem essa inserção no norte do estado em projetos, é importante se atentar para esses fenômenos, né, da violência, das relações interpessoais que são estruturadas, né, no patriarcado, quando se pensa essa dimensão, né, de gênero, né, e das mulheres. Principalmente quando a gente discute o espaço rural, né? Muitas mulheres que estão no espaço doméstico, onde não é considerado trabalho, né? Ela não tem um trabalho remunerado, ela cuida só do quintal, ela tem uma pequena horta, ela cuida das crianças, mas que isso é trabalho e que ela está no mesmo espaço confinada, que é um espaço também da violência e da agressão. Nem sempre o lar é o espaço do amor e da proteção. Então, essa pesquisa mostra, né, como que a casa é um lugar de risco para as mulheres, na maioria das casas. O que não deixa, né, o que não dirime, que não dilui que a rua também é um espaço que a gente sente medo e que a gente se sente ameaçada. Outra questão importante é sobre o assédio sexual. E aí o assédio sexual tanto na rua quanto no trabalho, né, quanto no trajeto. Então é importante a gente também estar atento nas nossas relações de trabalho, se nós estamos sendo constrangidas, assediadas, obrigadas. Eu posso disponibilizar os slides, sim, estou vendo aqui no chat. Já está com a Alessandra, ela pode socializar. Tentei sempre colocar também a referência justamente para vocês nesse exercício de se aprofundarem, né, de continuar essa pesquisa. No movimento feminista, a gente fala que não existe formação, né? Somos todas protagonistas da nossa formação. A gente falamos de autoformação. Então, tem a formação coletiva, as facilitadoras, mas cada uma vai conseguir seguir essa trajetória, né, de conhecimento e de caminhos mesmo, né? A gente quer ser sujeita, né, da nossa história. Então, essa foi uma pesquisa sobre o assédio sexual, né? Então, olha só, 42% das entrevistadas já tinham tido, né, alguma forma de assédio sexual, tanto na rua quanto no transporte público, no trabalho, na escola, na faculdade e dentro de casa. No próprio programa dá para baixar, né? E aí, por que eu chamo a atenção sobre essa questão do trabalho? A centralidade do trabalho. Porque temos também essa face da violência econômica, a própria desigualdade econômica, a violência patrimonial. Então, quantas mulheres trabalham no território, no espaço rural, mas elas não ficam com nenhum dos frutos do trabalho. Elas não veem essa renda, elas não têm acesso a essa renda, elas não têm nenhum tipo de independência socioeconômica, apesar de contribuírem e também serem parte desse processo de trabalho. Não é reconhecido o trabalho delas, né? E nem é feito nenhum retorno. E isso é uma forma, numa sociedade onde a gente precisa de dinheiro para comprar mercadorias, a gente não ter acesso a esse dinheiro já é uma forma também violenta, ainda mais, né, se a gente trabalhou por ele, a gente não recebe a remuneração. Não seja uma remuneração adequada, né? A gente vive esse processo exploratório, como eu falei, do capitalismo. Mas essas mulheres, às vezes, nem têm sequer o seu trabalho reconhecido como trabalho. E aí eu coloquei aqui embaixo, mulheres que trabalham e as mulheres que não trabalham. A não ser que você seja uma herdeira, bilionária, né, dona de todos os meios de produção, e que você não trabalhe mesmo, né, em casa nem fora, então você é uma mulher trabalhadora e que vai trabalhar, mesmo que não de forma remunerada, né, fora de casa, mas o trabalho doméstico é invisível, né, desvalorizado, e ele só aparece quando você deixa de fazer, né, que alguém nota que alguma coisa, né, não está no lugar, ou que a comida faltou, enfim. Então, não existe essa diferença das mulheres que trabalham e que não trabalham. Todas nós somos trabalhadoras. Podemos não estar exercendo essa função no mercado de trabalho formal ou informal, mas a dimensão do trabalho doméstico ainda é delegado para as mulheres, até aquelas que possuem, né, alguém
para trabalhar remuneradamente na sua casa, tem o trabalho de planejamento, né, de organização e de cobrança, como se fosse uma gestão de uma outra mulher. Por isso que eu disse no início que o patriarcado, que não tem essa separação, a questão, o patriarcado é uma questão cultural, o capitalismo é uma questão econômica e o racismo também é uma questão cultural. Não, todos têm essa base econômica, todos os sistemas, eles se complementam nesse processo exploratório para gerar maior lucro, né, extrair mais valia dos trabalhadores, para gerar maior riqueza, maior acumulação. Ou seja, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos corpos, que esse sistema ele se perpetua. Então, aqui, né, trago algumas considerações, que as economias elas são sexistas. Mulheres fazem mais de 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado. E a economia que isso gera, né, para os nossos empregadores e para o Estado. Porque se eu tenho, né, se as mulheres vão cuidar das crianças, eu não preciso garantir creche em tempo integral, inclusive no período noturno. Né? Se as mulheres vão seguir cozinhando para a família toda, eu não preciso garantir restaurantes públicos para toda a população. E isso a gente vai desonerando as políticas públicas, repassando para o trabalho a encargo, né, das mulheres, para essa economia ser mais lucrativa. Por isso que é importante essa doutrinação de que isso naturalmente é nosso. Sempre foi assim e assim sempre será. A gente costuma dizer, né, que a casa ela é de responsabilidade de todo mundo que mora nela. E cada um pode contribuir de acordo com as suas possibilidades, sua idade, seu contexto físico, enfim. Mas que a gente não pode naturalizar que isso é um trabalho de mulher. Né? Isso é falado, né? Isso é coisa de mulher. Ainda é falado. E aí, como, né, o trabalho de vocês é voltado, né, principalmente para as mulheres que estão no campo e na pesca, isso também vai ser aprofundado depois, mas é importante trazer essas reflexões para a gente pensar esse espaço do campo. Né? Então, o trabalho, ele na terra, né, o trabalho na terra, inclusive as agricultoras urbanas, né, esse conceito tem se expandido bastante, mas assim, o trabalho é muito intenso, as políticas públicas elas são desfavoráveis, são poucas, né, são menores do que na cidade. Vivenciamos a questão das longas distâncias entre vizinhos, às vezes a dificuldade de acesso ao telefone, à internet. Então agora, né, que vários serviços estão em teletrabalho, né, ou trabalho remoto. Então, por exemplo, a Defensoria Pública, ou o NUDEM, que é o Núcleo, né, de Defesa dos Direitos da Mulher, ele está atendendo no WhatsApp. Mas será que são todas as mulheres que conseguem acessar o WhatsApp? Isso já amplia, isso é super importante, é ótimo. Mas a gente não pode achar que no nosso país de extrema desigualdade, toda a população tem acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente precisa manter também os serviços essenciais abertos. Isso é um elemento que dificulta a ausência de serviços de saúde, somente serviços especializados, delegacias especializadas, são combinações que favorecem essa ocorrência e a subnotificação das violências, somente a violência doméstica. Né? E essa questão da importância da atividade econômica, da autonomia feminina na agricultura familiar, muitas vezes é ignorada. Foi o que eu falei, né? Da mulher, ela cultiva o quintal. A questão das grandes máquinas, né? Toda a produção do campo não é considerada. E se a gente desconsidera as mulheres, não está pensando em agroecologia, a gente não está pensando em sustentabilidade, a gente está desprezando todo um conhecimento histórico, cultural, do cultivo, das sementes. Então, valorizar o trabalho que é feito pelas mulheres e defini-lo, defendê-lo como trabalho, é fundamental para a gente atacar esse patriarcado, que colocou na nossa cabeça que o que a gente faz é inferior, né, não é trabalho e que não deve ser valorizado. Então, essa questão da violência patrimonial é uma realidade para grande parte das camponesas e que, em alguns casos, chegaram a ter roubado o seu direito à herança. Se a gente pega a história do Brasil, né, do direito matrimonial, inclusive, as mulheres elas não podiam, né, ter acesso
a terra, ter esse direito à terra. Muitas, para estudar ou trabalhar, tinham que ter a assinatura do marido. Então, a gente tem também. Eu posso depois socializar com a Patrícia, né, com a Alessandra, um quadro de normas legais, assim, bem geral, né? Se a gente pegar o específico, a gente tem muita legislação no Brasil, né? Mas vocês veem o andamento e a evolução dos direitos das mulheres. Eu estou colocando evolução muito entre aspas, porque a gente já teve vários retrocessos em direitos que a gente conquistou. Então, o direito ele não só evolui, não. Se a gente não ficar de olho, a gente pode perder o que a gente conquistou. Os nossos direitos são os primeiros a serem atacados, né? E já vem sendo muito atacados na atualidade. Então, a falta de voz, o isolamento das mulheres, somente as mais velhas, né, que têm dificuldade a se locomover, enfim. E os problemas que atingem a própria possibilidade de organização de nós mulheres. Então, para se reunir, é muito mais difícil, né? Porque a gente fala assim, né? A Mirla Cisne, ela tem um textinho que ela fala: a gente até consegue sair de casa, mas será que a casa sai da gente? A gente sai de casa, mas a casa sai da gente? A gente ir para uma reunião, a gente já pensou com quem que a gente deixa o menino e a menina, se a gente já fez a comida, a gente faz todo um processo de organização mental. Isso tudo é fruto do patriarcado que coloca que isso é responsabilidade só nossa. E se a gente descumprir, a gente é negligente, a gente não é uma boa mãe, a gente não é uma boa esposa. Todas as expectativas que foram colocadas, né, sobre nós. Então, também tem esse outro mito, né, de como se as mulheres do campo elas fossem só donas de casa, né? Quando a gente sabe que até se elas fossem só donas de casa, elas também estão contribuindo para toda a economia, não só a economia familiar, mas a economia no macro mesmo, né, como um todo. Então, peguei isso de uma das plataformas, de alguns encontros, né, de agroecologia e feminismo. Então, eu sugiro, né, que vocês, só dona de casa revolta, né? Primeiro que você desmerece o ser dona de casa. Inclusive porque tem mulheres que podem desejar priorizar o trabalho doméstico como escolha pessoal de vida. Isso não é certo ou errado. Mas a gente precisa fazer o exercício reflexivo, se isso foi uma escolha, se isso foi imposto, se isso me dá prazer, se isso é valorizado, se isso é reconhecido, um amplo debate, né? Então, nessa questão, né, sem feminismo, não há agroecologia, ou não há agroecologia sem feminismo, né? É importante, porque é um direito assim, de sustentabilidade, plantar o nosso próprio alimento, de ter autonomia na escolha, na seleção do que a gente come, de a gente reconhecer de onde vem. Então, isso também é um processo de libertação, né? De soberania, de autonomia. Então, a gente tem toda essa luta das agricultoras rurais e urbanas pela agroecologia, na defesa dos territórios. Muito interessante, acho que foi na Marcha das Margaridas do ano passado, também da Marcha das Mulheres Indígenas, né? Era muito falado isso, o nosso corpo, o nosso território. Então, assim, a terra é violada, é explorada, espoliada no Brasil, assim como o corpo de nós mulheres. Então, pensar essa dimensão, nessa dupla dimensão de exploração e de violências é importante para a gente pensar em o que a gente quer enfrentar e entender por que esses fenômenos acontecem. Então, a questão do quintal, que eu coloquei também para vocês, né, é fundamental pensar nos quintais como lugares de conexão entre o rural e o urbano, a prática da agricultura urbana e também rural, que se traduz na própria resistência de saberes, né, das mulheres. Muitas mulheres nesse quintal que é desprezado, né, que produzem alimentos e saúde. Então, a política também de saúde, tendo como prática a agroecologia na casa e no entorno, tanto no campo, né, quanto na cidade. E aí falei do machismo e das violências para pensar como que a gente se reapropria da nossa história, como que a gente agrega e fortalece, entende o que é o feminismo e enfrenta essas injustiças. Então, ser dona da nossa história é observar a apropriação do nosso tempo e as injustiças que ocorrem na nossa sociedade. Então, coisas que a gente ouve, né? Mulher é guerreira e aguenta. A gente trabalha mais que todo mundo. Então, isso precisa ser reconhecido. E eu não quero, né, ser chamada de guerreira. Eu não quero ser guerreira. Eu quero ser mulher. Eu quero ser humano.
né? E por que a gente tem que ser guerreira? A gente tem que ser forte o tempo todo, a gente tem que aguentar tudo o tempo todo. E aí, ao mesmo tempo, falam que nós somos o sexo frágil, né? Quem nunca ouviu isso, né? Que somos mais sensíveis. Então, tudo é socialmente construído para a gente não acreditar no nosso potencial e seguirmos aguentando tudo, continuando esse ciclo de exploração. A gente continua sofrendo inúmeras violências, né? A questão dos meninos, né? Também, a construção social da masculinidade também é violenta, né? Então, os meninos, eles são socialmente reprimidos, só que a diferença que a gente coloca é que, assim, que eles sofrem com o machismo nesse sentido, né, de também não poderem se potencializar enquanto seres sociais, né, dos seus desejos, que também são tolhidos, mas eles ainda estão numa posição de privilégio, porque nós não nos beneficiamos do machismo e eles, em alguma medida, vão sempre se beneficiar, né, porque eles que vão estar nessa hierarquia como os poderosos, né, sobre nós. Mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm pai no registro de nascimento. Então, a luta de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres é uma luta muito atacada, mas ninguém questiona a ausência da paternidade, né? Então, isso também é algo que a gente precisa avançar. O trabalho ainda é dividido por sexo, né? E acrescentaria também por raça e etnia, e as mulheres sofrem violência por pessoas da sua própria família. Então, tudo isso são características que têm a ver, né, com esse ser mulher. Então, o feminismo, ele é esse movimento social, político, cultural, histórico, que visa enxergar que nós somos, né, sejamos donos da nossa história, do nosso desejo, das nossas escolhas, mas que isso não é uma dimensão individual. E esse é o grande salto que a gente precisa dar, de achar assim, que não basta, eu sou feminista, então eu resolvo a minha atitude individual. Porque eu posso, inclusive, avançar nas relações mais próximas a mim. Mas eu não estou imune de sofrer outras violências fora dessas relações, né? No trabalho, na rua e na minha própria casa, né? Então, o feminismo, ele tem a ver, né, com as mulheres. A gente usa muito no plural, porque os feminismos, eles são muito diversos. Então, quando a mulher fala, eu sou feminista, não quer dizer que todas nós vamos ter a mesma opinião, até porque não somos, né, uniformes. Isso também é um fruto do patriarcado. Essa ideia de mulher universal, que todas as mulheres são iguais, tem que ter os mesmos comportamentos, as mesmas vontades, as mesmas profissões, sempre relacionadas à esfera do cuidado, essa dimensão, né, do outro. Ou seja, a gente sempre cuida do outro e esquece de cuidar da gente. Que eu trouxe isso, de ser dona da nossa história, né? Então, o feminismo, ele tem sua origem numa palavra francesa, né, femme, que significa mulher. Ele é usado para abordar a vida das mulheres, compreender a vida, né, como que as mulheres vivem e quais são os nossos desejos na busca da nossa emancipação, da nossa liberdade. Então, essa é uma questão que precisa ser demarcada aqui, que o feminismo, ele não é o machismo ao contrário, né? Às vezes a gente ouve frases assim, nem machismo, nem feminismo. Eu sou humanista. Várias frases assim, agora não estou lembrando outras, mas a gente ouve várias. Então, assim, dizer que não é a mesma coisa, gente. Não é um oposto do outro, não. O feminismo, ele não quer a opressão de ninguém, nem de homens nem mulheres. Não é uma troca, uma inversão de que, não, agora as mulheres vão dominar os homens. Não. A gente quer construir uma sociedade com relações igualitárias, que não precise um oprimir ou explorar o trabalho do outro, né? Esse equívoco, ele visa desqualificar a luta feminista, afastar muitas mulheres desse processo de organização e também desincentivar os homens a serem aliados dessa causa. E é importante pensar sobre as masculinidades. Na cartilha que foi indicada, tem um filme lá que fala, né, sobre os homens, né, sobre as masculinidades. Então, seria bem interessante assistir em algum momento. Então, sendo dona da nossa história, né, que é esse convite que eu fiz aqui, né, para as mulheres e para os companheiros homens que também estão presentes, pensarem, né, quais as mulheres que eu admiro, como que eu enxergo o meu papel dentro de casa, no trabalho, quais são as violências que eu cometo, de forma involuntária ou não, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu já tenho condições de fazer esse processo reflexivo cotidianamente.
somos todas as pessoas longas histórias, né? Não somos iguais, né? E uniformizar a gente é também uma forma de doutrinação, de acomodação dos nossos corpos, né? Então, o que é ser mulher? Nossas histórias são iguais, aí são elementos para pensar mesmo, né? Que eu trouxe aqui de provocação. Então, se a gente pensa, por exemplo, ser mulher é ser mãe. Mas será que todas as mulheres são mães? Mas podem não ser, mas elas podem não querer ser, mas elas podem ser. Será? Temos mulheres que não têm, inclusive, a possibilidade reprodutiva, como uma questão de saúde. Essa mulher, ela é menos mulher? As mulheres trans, que são mulheres, né, que têm o órgão genital considerado, né, masculino, biologicamente masculino, elas são menos mulheres? Então, o que pauta a gente enxergar aquela pessoa enquanto mulher ou enquanto homem? Então, assim, pergunte para a pessoa, né, como ela quer ser tratada, né, qual é o nome dela, a importância dos nossos atendimentos, de garantir o nome social, por exemplo. Então, isso aparece no campo e na cidade. A gente tem que respeitar, isso é um direito, né? Isso não é um favor, não é uma gentileza, é um direito assegurado que ela seja tratada, né, enquanto ela se identifica, como ela se identifica. Então, fazendo essa recapitulação, né? Nós, mulheres, somos diversas. Todas nós somos impactadas pelas ações do machismo, mas temos que considerar a nossa diversidade, quanto à raça, etnia, a identidade sexual, né, que é o que eu falei, né, homens e mulheres trans, homens e mulheres cis, eu posso explicar isso depois, né, se nem todo mundo aqui tiver conhecimento, a questão da orientação sexual, né, heterossexual ou homossexual, né, ou várias outras siglas que tem aí, que a gente não é, né, o tema aqui, mas a gente pode estar falando um pouco também, a questão física, de geração, de religião ou ausência de religião, e o próprio território onde eu vivo, né, o que eu tenho acesso, enfim, com quem eu me relaciono, quais são os meus costumes, as questões culturais, as nossas profissões. Então, profissões onde majoritariamente são socializadas, que são profissões ocupadas por homens, como que essas mulheres sofrem preconceito por estarem nela? E o inverso também. Então, os homens que desempenham trabalhos de cuidado, por exemplo, um homem babá, seria comum? A gente estranharia? Mas por quê? Porque isso foi socializado que é um trabalho de mulher, considerado de mulher. Esses comportamentos, ou mulheres com comportamentos que desafiam essas expectativas sociais no que se refere à feminilidade, que são mulheres que, né, que não são consideradas femininas, e aí como se elas fossem menos mulheres, porque se vestem de outra forma, falam de outra forma, né, fazem outras escolhas. E aí percebam, né, que eu falo outra forma com a ideia de forma, né, que todas temos que ser iguais, sair da mesma forma e se manter nessa forma, de forma engessada e enquadrada. Então, o machismo, ele está embrincado em muitas outras expressões violentas, né? O racismo, a gordofobia, LGBTfobia, o capacitismo que é relacionado ao preconceito com pessoas com deficiência, etarismo relacionado ao preconceito geracional. Então, a gente não pode pensar ele de forma isolada. Ser dona da nossa história, também perceber a nossa sobrecarga. Esses quadrinhos, eles são bem legais, que falam assim, da nossa carga mental. Então, às vezes, a gente nem cozinha na nossa casa, a gente não faz todo o trabalho doméstico, né? Mas, geralmente, é a mulher que continua nesse encargo. Mas, independente disso, a gente tem um outro tipo de trabalho que é essa carga mental, que é o fato de o tempo todo a gente ter que pensar no trabalho que precisa ser desenvolvido. Isso também é trabalho. A gente não está descansando, a gente está planejando, a gente está executando. Então, aqui, ó, mostra, né, ilustra, né, a mulher ali falando, ó, já estamos em cima da hora de fazer o pedido da cesta de legumes na semana, pensar no fato que tem de adicionar os cotonetes na lista de compra, que falta pagar o eletricista. Então, assim, agora nesse período de isolamento social, de quarentena, que a gente fica mais tempo na casa,
parece que, assim, que a gente percebe mais coisas e que como se a gente tivesse maior tempo para cuidar da casa. Só que não, o trabalho está ficando mais intermitente ainda, porque a gente emenda, né, um trabalho no outro, e o público e o privado se misturam. Então, a exaustão mental que as mulheres estão passando nesse período de adoecimento, inclusive agora nós somos professoras das crianças, né, tendo que fazer o dever de casa, que agora a casa é a escola. Então, como que esse cenário está grave? Quanto que a gente precisa? É o momento, gente, da gente parar e fazer essa reflexão que é tão automática, né? Que a gente não para pensar. Então, no fundo, os nossos companheiros nos dizem, quando eles nos pedem para nos mostrar o que fazer, é que eles se recusam a se responsabilizar por parte dessa carga mental. Então, quando a gente fala, me avisa se você precisa de ajuda, a gente já está delegando para o outro falar que precisa da nossa ajuda. E se a gente não pede, mas você nem pediu, então a culpa volta a ser nossa. Olha como é perverso esses mecanismos. Então, trouxe coisas muito práticas do cotidiano para a gente se reconhecer e se reconhecer nas outras. Isso é uma prática feminista, né? Eu me reconheço, eu me empatizo, eu me solidarizo com a realidade das mulheres, mesmo que seja diferente da minha, né? Então, essa carga, é muito comum falar assim, mas eu ajudo em casa. Não é uma ajuda, gente. É um trabalho feito e que precisa ser dividido por todo mundo que mora na casa, né? Mas era só eu pedir que eu teria ajudado. Então, quando nós pedimos para as mulheres fazerem todo esse trabalho de organização e, ao mesmo tempo, executar uma grande parte dele, isso acaba representando 75% do trabalho mental. E isso que são o que as feministas chamam, né, de trabalho de carga mental. E aqui trouxe alguns fatos recentes da história dos nossos direitos para mostrar como que assim, isso é muito recente e a gente pode perder se a gente não estiver atenta. E foi uma conquista do movimento feminista, uma conquista das mulheres. O nosso voto, né, em 1932, mesmo assim, teve todo um desdobramento para a gente conseguir. Hoje a gente ainda é pouco representada, somos poucas mulheres que concorrem aos cargos, né, legislativos, enfim, que estão em funções de chefia, né, em diversos cenários. Em 62, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido, em 62, ontem, em tempo histórico, né? Entre 41 e 83, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Então, assim, várias questões legislativas que a gente ainda precisa alterar, os próprios direitos, né, que a gente não conquistou. Estou acabando, Alessandra. Vou encerrar aqui, que eu quero só passar mesmo, acho que o conceito, né, patriarcado, machismo, feminismo já foi fixado, a gente deixa para o debate, mas quero passar alguns slides, mais de imagem, nesses 8 minutinhos que me faltam. É porque aqui online, né, demora um tempo aqui para passar. De que a gente também pense nas mulheres que constroem a nossa história, né? Que a gente se inspirar em outras mulheres. Então, eu trouxe algumas mulheres, né, que muitas vezes são invisibilizadas nessa história. E isso também é um projeto de poder. Invisibilizar como que as mulheres são importantes nessa construção social. Não é só o nosso trabalho doméstico não remunerado, mas também o nosso trabalho científico, o trabalho cultural. A gente, né, tem algumas páginas, a tecnologia ajudou isso também, a dar visibilidade, o que foi invenção feminina, que a gente não. Uma invenção de mulheres, né? Uma invenção de mulheres, e que a gente nem sabe. Né? Então, a história é contada sob a ótica dos homens. Então, conhecer, né, mulheres que resistiram. Algumas companheiras, né, estudiosas que vão falar da história do feminismo. Quando que o feminismo começa? É difícil falar, né? A gente tem marcos históricos, né? E muitas vezes esse marco histórico ele está relacionado com a Europa e a gente apaga a história dos povos originários da América Latina, né? E também a gente representa assim essa história sobre a ótica do homem branco europeu e reforça, né, essa questão imperialista e da colonização.
Então, eu trouxe algumas mulheres para vocês pesquisarem depois aí no slide. Então, a Qualtune, aqui no Espírito Santo, a gente tem até um coletivo que leva o nome da Qualtune, Dandara dos Palmares, Onísia Floresta, aí a gente falou das professoras, né, um importante papel aí de educar, né, de um papel de leitura, alfabetização, né, de meninos e meninas. Berta Lutz, Celina, né, que tem a ver com essa questão, estamos, né, em um ano de eleição, né, então ela teve essa questão do direito ao voto e também, né, foi a primeira brasileira a votar, era professora também. Pagu, poetisa, jornalista. Rose Muraro, socióloga, uma das pioneiras, né, do feminismo no Brasil. Leila Diniz, né, e como enfrentou essa questão da ditadura militar. Então, como que assim, mulheres com suas atitudes individuais e coletivas vão confrontando esse patriarcado? Quis trazer Margarida Alves, porque dia 12, né, dessa semana, a gente vai ter aí o evento da Marcha das Margaridas, né, vai ser um evento virtual, são 20 anos da Marcha das Margaridas, e essa mulher, né, de muita luta, ela tem essa frase, né, melhor morrer na luta do que morrer de fome, e ela é essa inspiração, né, de resistência para nós, esse símbolo político. E tem essa marcha que se reúne, né, em 12 de agosto, das trabalhadoras rurais. Maria da Penha, né, que se popularizou sua história com a promulgação da lei, né, em 2016. E aí pensar, né, eu trouxe Início da Floresta, lá do século XIX, mas Malala, né, uma jovem que está aí no nosso tempo histórico, como que a luta para a educação ainda é uma luta importantíssima para nós mulheres, que não está garantida, não. Parece, não, agora eu tenho o direito de estudar. Não são todas as meninas que têm o direito de estudar ainda. Então, a nossa história está conectada à história das outras e à história do mundo. E aí eu trouxe algumas imagens, Angela Davis, a luta pelo direito ao voto, a luta, né, das mulheres no campo, na cidade, as mulheres zapatistas. Essa foi a marcha, né, das mulheres indígenas do ano passado, como falei, né, o tema, território, nosso corpo, nosso espírito. As mulheres com deficiência. E aí, né, uma diversidade aqui de mulheres, trans, travestis. E aí, desse feminismo que a gente defende, tem um livro, ele é um livro fininho, eu queria deixar ele como indicação, que se chama Feminismo para os 99%. Então, assim, não são todos os feminismos que vão abranger todas as mulheres, que vão pensar dessa forma que a gente traz aqui, que essa perspectiva antissistêmica, é de pensar o patriarcado, o capitalismo e o racismo imbricado. Então, tem o feminismo que vai achar que o fundamento da opressão das mulheres é só o patriarcado, né? Ou que é só, a gente tem que combater, né, só o capitalismo. E aí, o feminismo liberal, que acha que é só combater o machismo nas relações. Então, assim, a gente traz a ideia, a concepção de um feminismo popular, um feminismo antissistêmico. E aí esse livro é fundamental, porque ele tem vários tratados ali, né, dizendo o que a gente precisa enfrentar, inclusive a questão do racismo ambiental, do meio ambiente, da agroecologia, de pensar nossa terra, nosso território. Quando a gente faz essa alusão do nosso corpo, que também é violado e invadido, a gente também pensar nessa perspectiva da terra, né, do campo, de valorização desse trabalho, né, com a população rural. E aí esse aqui é o último slide, né, que eu trouxe para vocês. Eu gosto muito, né, das tirinhas da Mafalda, também tem muita coisa que dá para trabalhar dela, mas que é isso, né, vem um vendedor na porta, bate e pergunta: bom dia, menina, o chefe da família está? Aí ela: nessa família não há chefes, nós somos uma cooperativa, e bate a porta. Ele: afinal, naquele curso de vendas não ensinavam todas as respostas. A gente não é ensinado a questionar, a perguntar, então também não vou ter todas as respostas, né? A gente está aqui travando um diálogo, mas que a gente possa ao menos ser crítico ao que é considerado natural, né? Que a gente pode mudar, né? Que nada seja, Brecht já falava, né? Nada deve ser considerado natural, nada deve ser impossível de mudar. Então essa realidade ela não está boa,
para os 99% da nossa população, que depende dessa força de trabalho para sobreviver, para se alimentar. Vivemos um período muito difícil da história mundial, que é essa nova pandemia do coronavírus, onde as pessoas, às vezes, têm que escolher, né, entre morrer de vírus ou morrer de fome. A gente não quer perder nenhuma vida. Né? Então, a gente está junto para construir e denunciar esse sistema e que a gente possa também, na nossa prática do processo de trabalho, né, não só nas práticas ativistas, militantes, mas no nosso trabalho imprimir essa leitura, né, de raça, classe e gênero nas nossas práticas, no nosso atendimento às mulheres, nos nossos projetos, no nosso dia a dia e também no nosso cotidiano, com os nossos companheiros, companheiras, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, enfim, no âmbito da nossa família, das nossas relações, né? E aí eu trouxe para finalizar essa frase da Audre Lorde, que ela diz, né, eu não serei livre quanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então, nós mulheres somos diversas, né, vamos vivenciar de forma diferente os efeitos desse patriarcado e do machismo, mas a gente precisa combater todas as formas que ele se manifeste, que ele se expresse. Então, é isso. Peço desculpas aí, né, se embolei um pouquinho, está se acostumando com esses meios virtuais da formação, né, que a gente queria o quadro, a fazer o círculo em roda, né, que a gente gosta desse encontro, mas, ao mesmo tempo, essa plataforma virtual possibilita, né, não sei em quais bairros, quais locais vocês estão, mas a gente está passando essa tarde de segunda juntos e juntas. Obrigada, gente. Nós que te agradecemos, Emily, foi maravilhoso. Você viu aqui todo mundo comentando, falando que está tudo, né? Comentando sobre sua fala, sobre suas colocações. Está sendo muito proveitoso, com certeza. Agora nós vamos abrir para o pessoal fazer perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta, abrindo a câmera de vídeo, abrindo o microfone, esse é o momento. Aí coloca a mãozinha dentro na fila, ou então coloca as perguntas aqui no chat que a Emily já vai vendo e já vai respondendo. Pode ser assim, Emily? Pessoal, levanta a mãozinha aí que eu vou registrar aqui a ordem. Quem quiser fazer pergunta aqui ao vivo ou manda pelo chat. Alguém? Eu estou digitando aqui. Se alguém, gente, quiser fazer pergunta, pode abrir a câmera e o áudio. Eu levantei minha mãozinha ali, ó, Patrícia, você nem deu confiança. Eu não tô vendo a sua mãozinha, Alessandra, achei que você estava fazendo palhaçada. Só eu que tô vendo minha mãozinha ali. Não, a pergunta que eu tenho é o seguinte, Emily, isso aí eu vou estar trazendo sempre à tona, porque como você já começou abordando a questão da violência doméstica, essa é uma realidade que a gente enfrenta no campo também, né? E que que muitas pessoas não conseguem enxergar, porque tem aquela visão idílica de que no meio rural é tudo na paz, né, que nada acontece, e eu falo isso porque na época que eu estava fazendo doutorado tinha uma professora que não queria me deixar estudar violência doméstica no campo, porque no campo não existia violência doméstica. Imagina! Né? E aí eu estudei mesmo assim, chegamos até a publicar um artigo depois sobre isso. Mas aqui em Linhares, por causa do projeto Elas no Campo e na Pesca, nós fizemos um trabalho então só com as mulheres e abrimos para que elas se expressassem, falassem o que a gente precisaria trabalhar no campo, né, no desejo delas. E parte dessas mulheres, de 3 comunidades especificamente, elas reclamaram da questão da violência doméstica e que isso foge da atuação do Incapé diretamente, né? Mas nós podemos fazer essa intermediação, aproximar
os atores sociais, né? Aproximar os agentes, trazer o pessoal da assistência social, das universidades, etc. Foi essa estratégia que a gente utilizou aqui. Mas você tem alguma sugestão para orientar a gente como extensionista rural, ou os outros colegas também que são agentes que atuam de alguma forma com as agricultoras, quando surgir essa questão de violência doméstica, porque onde há violência doméstica, a mulher também não vai conseguir ser empreendedora, ela não vai conseguir fazer nada, porque o marido já está, né, batendo nela, já está prendendo, porque são várias formas de violência, como você tinha dito, então ele vai estar pegando o recurso todo para a gestão dele, não deixa ela gerir, não deixa ela tirar a carteira de motorista, não deixa ela participar das reuniões, que também, isso também é forma de violência doméstica. Quando a gente se deparar com isso, qual a orientação que você poderia dar para a gente? Obrigada, Alessandra. Já está separado aqui para eu ler também. Acho que é importante você socializar com os colegas. Acho que é isso, a gente refletir e pesquisar no nosso cotidiano essas expressões do machismo e das outras opressões, né, e exploração, para qualificar o nosso trabalho de extensão. Então, assim, gente, estudar, né? Sim, a gente precisa o tempo todo, porque essa realidade é muito complexa, a gente não vai ter todas as respostas prontas, a gente vai precisar formular. Então, assim, uma sugestão que eu dou é a articulação entre vocês. Então, esse espaço aqui de formação é fundamental, porque vocês vão poder trocar experiências. Então, provavelmente aqui tem pessoas que têm maior experiência com o tema, outras, às vezes, é a primeira vez que ouviu e está tudo bem. Né? A gente não nasce sabendo tudo, não nasce aprendendo, estudando tudo, até porque é isso, é uma diversidade de conteúdos, de temas, mas isso para mim é prioritário, porque ele estrutura todas as outras relações, expressões das relações sociais existentes. Então, a gente entender sobre o capitalismo, sobre o patriarcado e sobre o racismo é fundamental para traçar qualquer estratégia de ação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, mapear o território e quais são os recursos existentes. Então, a gente não tem uma uniformização. Né? Então, eu vou falar assim, todo município vai ter um CRAS rural. Não vai. Né? Todo município vai ter um centro de referência especializado. Nem na região metropolitana a gente tem. Né? Então, assim, na área rural isso se agrava muito mais. Então, as mulheres quilombolas de São Mateus, nossa, assim, a gente recebe uma série de denúncias de violação dos direitos delas, né, de dificuldade de atendimento. Um tempo atrás eu fui dar uma formação no Rio de Janeiro para as mulheres de Ilha Grande, né, que elas falam que elas não têm nem polícia dentro da ilha, né, elas têm que ir para Angra, e aí também não é uma delegacia especializada, e elas estavam pensando, inclusive, em mecanismos delas de autoproteção. Porque aconteceu, né? Eu fui para lá que aconteceu uma tentativa de estupro, né, uma violência na ilha. E elas estavam pensando assim, um esquema de apito, de acionar. Então, assim, tem uma dimensão que a gente precisa cobrar das políticas públicas, mas que a gente sabe que o Estado ele também é patriarcal, ele também é racista, ele também é sexista, ele tem práticas misóginas. Então, a gente está desconstruindo isso por dentro, né, como nós somos servidoras, né, trabalhadoras de políticas públicas, mas também precisa desconstruir por fora, encontrar as nossas práticas organizativas. Por isso que, para mim, o movimento feminista é essencial para a nossa criatividade, dar voz, né, nem dar voz, potencializar nossas vozes, porque voz a gente tem, só que nossa voz, às vezes, é silenciada. Então, assim, os mecanismos institucionais é importante, aí não tem como dizer, é lá ou acolá que tem que denunciar, que tem que procurar ajuda, porque depende. Às vezes no território não vai ter esse recurso. Então, mapear o que existe e denunciar o que falta. Acho que é importante, assim, de dizer isso, né? Olha, MP, gestor, prefeito, governador, tá faltando, não tem esse equipamento da assistência, não tem a saúde, não tem creche. Isso tudo é violência, se a gente pensa na reprodução social da vida. A gente fala das violências domésticas, familiares, mas a gente fala pouco da violência do Estado, de negar a possibilidade de viver ou de sair de uma situação de violência. Então, acho que são esses elementos, de articular espaços públicos que recebam as mulheres para difundir informação. Então, nos projetos extensionistas,
pode produzir conteúdo, material visual, material informativo, atrelar a todas as práticas. Às vezes, assim, você vai fazer um projeto, não é um projeto de gênero, né? Vamos dizer assim. É um projeto, não sei, dá um exemplo aí de um projeto de vocês. Vou pensar assim num projeto que a gente estava falando aqui do quintal, uma produção, incentivar a produção dos quintais para a própria subsistência, né? E valorizar o espaço do quintal. A princípio, poderia ser uma atividade considerada uma atividade econômica, de sobrevivência. As pessoas precisam comer, elas vão plantar para comer. Mas olha o quanto de resistência tem nisso, de perpassar o processo de produzir o seu próprio alimento, de valorizar as pessoas que produzem isso, pode, a partir do que a gente aprendeu, já ter uma ótica de quem produz ali, de ser valorizado. Então, isso também é uma iniciativa né, que tem esse recorte de gênero, que também não é só cultural, né? É também econômico. Então, incentivar a autonomia financeira das mulheres, aqui não é uma perspectiva de empreendedorismo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em empreendedorismo, né, que é um dos temas, porque parece assim que as mulheres vão virar empresárias, donas de si, vão romper todo um ciclo de pobreza, é algo assim muito glamorizado. Então a gente precisa sim incentivar a autonomia financeira, né, das mulheres, mas nessa perspectiva de ampliação da liberdade delas, mas que a gente tem que ter muito cuidado de fazer isso de forma crítica, porque essa mulher pode sair de uma prisão da falta, né, de verbas para se manter, para sobreviver, para sair, escolher se ela quer estar num relacionamento ou se ela está nesse relacionamento só porque é dependente financeiramente, para entrar em um outro ciclo, que é o ciclo do endividamento, de não conseguir gerir seu próprio recurso também, e aí sofrer com a violência de achar que não é capaz. Né? Então, ele tinha razão, eu não consigo me sustentar sozinho, eu preciso dele. Então, a gente pode produzir outras violências. Então, a violência, pensar ela de forma sistêmica e estrutural também, e ter muito cuidado de nós não sermos também esses agentes de produzir violências, né? Eu respondo de forma genérica, não sei se eu te contemplei, mas acho que é para promover esse processo de reflexão mesmo. E a gente está à disposição, não só nós, né? Vai ter o módulo de políticas públicas, a Edna, né? Que acho que é a próxima, né? Depois da minha aula, acho que a próxima é a Edna. Ela tem toda uma experiência com as mulheres do campo, com as agricultoras familiares, principalmente, e por ela estar no Conselho Estadual de Direitos da Mulher, ela tem isso bem mapeado, né? Principalmente dos territórios do interior. Então, ela pode também trazer esse panorama estadual. Mas eu acho que promover a autonomia organizativa das mulheres, a auto-organização das mulheres, dialogar com as políticas públicas existentes do território e o que não existe. Sempre olhar o que existe e o que falta. Emily, a Josiane está perguntando como funciona o Fórum de Mulheres aqui no Estado. Parabenizou, né? Excelente apresentação, e está perguntando como funciona o Fórum. E o Túlio está parabenizando aqui também, está perguntando se existem dados no cronômetro de violência contra as mulheres no Brasil para o rural. Então, obrigada pelas considerações. O Fórum de Mulheres, ele existe, né, há 27 anos aqui no Estado, né? A gente tem uma página no Facebook, por enquanto, é o único meio, né, de comunicação, assim, a gente não tem outra rede social, justamente pela essa dificuldade, né, da militância feminista de agregar, né, diversas tarefas, então, por enquanto, isso não avançou para outras redes, mas lá no Facebook a gente tem um pouco da história do fórum fixada e também a nossa carta de princípios, né? Então, a gente é um movimento auto-organizado, a gente não é vinculado, a gente tem autonomia, né? Tem mulheres de diversos sindicatos, partidos políticos diferentes, mulheres que não se organizam em outro espaço misto e nem de mulheres, diversos coletivos feministas, mulheres que só estão no fórum mesmo, que não estão em outros espaços. E a questão a gente se agrega pelos princípios. A gente tem acordo com essa carta de princípios que o Fórum declara e a gente quer construir o Fórum nessa base estadual, vinculada com as bandeiras e com os princípios da AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras. A Articulação de Mulheres Brasileiras já vai ter Instagram,
tem site, né, tem Facebook, tem um conteúdo extenso. Então, a ideia é, o fórum, ele reúne mulheres que não estão em coletivos, mas também que também estão em espaços mistos para fazer a luta das mulheres no Estado, né? Não é o único movimento estadual, né, de mulheres, movimento feminista, mas ele tem uma longa trajetória, ocupa espaço de controle social, é um espaço que eu acredito muito na sua potência, né? A gente ia preparar, né, uma reunião que a gente chama de chegança, né, que é a chegada de novas companheiras, mas com a pandemia nossos planos, né, foram um pouco atrapalhados, mas a gente já está querendo preparar uma chegança virtual. Vai ser a primeira experiência, né? Mas em breve a gente vai divulgar na nossa rede, provavelmente vai ser em setembro essa experiência, talvez a gente faça regionalizado. Então, quem tiver interesse pode mandar uma mensagem para a gente, eu vou deixar meu e-mail também aqui, né, meu contato, e aí quando chegar, né, a gente está chamando para conhecer mais, mas é importante ler, saber se identifica, né, e chegando, né, devagarinho, e querendo construir essa luta, né, que é uma luta popular, uma luta importante pela vida das mulheres. Sobre a pergunta do cronômetro da violência contra as mulheres para o rural, esse cronômetro, ele é bem reduzido, né, são dados, assim, para dar visibilidade ao que acontece, ele não tem detalhadas pesquisas, mas no site da Agência Patrícia Galvão tem várias pesquisas, inclusive direcionadas também às mulheres rurais. Aí você pode estar procurando lá, Túlio. Na cartilha tem o site também, na cartilha que eu indiquei para vocês, e uns outros sites que vocês podem também fazer pesquisas. Mas óbvio, né, que a gente precisa adensar ainda as pesquisas no meio rural, as particularidades do que é a vida das mulheres no meio rural. Tem uma pesquisadora, que é uma advogada popular, né, que é a Isis Tábuas, que ela tem um livro sobre isso, né, sobre o feminismo das mulheres do campo, sobre a violência com as mulheres do campo. Agora eu não estou lembrando o título do livro, não estou com ele aqui, mas assim, pelo nome dela dá para procurar também. Ela vai falar um pouco sobre a questão do feminismo camponês. Tem várias produções de companheiras aí do feminismo camponês, inclusive mulheres, né, do MST, do MMC, e de outros espaços organizativos das mulheres do campo que compõem o fórum também. Então, o fórum ele não é, né, composto só por mulheres da cidade, e as companheiras do campo sempre trazem muitas experiências de resistência e de luta para a gente. E é importante, nos dados, a gente ver essa diversidade do território, de raça, idade, e às vezes as pesquisas elas não vão detalhar isso. E isso é extremamente importante. Então, quando a gente fizer pesquisas, a gente também agregar esses elementos, né? É um importante destaque que você fez aí. Patrícia, seu microfone está desligado. Lembra aqui que tem Fábio Morandi e Ana Paula Pereira, estão com a mãozinha levantada, tá? Tá, joia. Eu não tô vendo, tá, Alessandra? No caso das mãos aí, eu não tô vendo, mas aí você já verificou. Passar só a pergunta da Cristiana, que ela tá aqui problematizando essa questão do trabalho da mulher e da invisibilidade. E ela pergunta como ter visibilidade sem passar necessariamente pela geração de renda. Como a gente pode trabalhar, né, dar visibilidade para o trabalho da mulher sem que ele necessariamente tenha que passar pela questão da geração de renda numa sociedade capitalista, né, como a nossa. Uhum. Não, obrigada, Cristiana. Não, a geração de renda ela é importantíssima. O que eu falei, assim, é quando a gente tem o cuidado com essas questões do empreendedorismo, a forma que a gente aborda, né? Porque senão não vira autonomia, né? Viram outros problemas para as mulheres, frustrações, inclusive assim, quais os projetos que gerariam uma renda que seria suficiente para elas, né? E não complementar, como se assim, assim como quando a gente, na divisão sexual do trabalho, a gente fala assim, como homem ajuda nas tarefas domésticas, como que assim, aquela renda dela seria só uma ajuda e não a responsável por sustentar a casa. Quando a gente vai olhar a população brasileira, as famílias brasileiras, elas são majoritariamente chefiadas por mulheres, são mulheres que sustentam financeiramente a casa, né? E as despesas, o cuidado com os filhos.
e também são, inclusive, nos benefícios sociais, nos assistenciais, né? Elas são prioritariamente as que recebem e também são as mais responsabilizadas, né? Pelo cuidado e por atender todos os critérios e condicionalidades. Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, para as mulheres. Mas é importante essa perspectiva da autonomia, porque não necessariamente essa mulher ter uma renda, ela tem uma autonomia financeira. A gente atendeu um caso, na pesquisa que eu fiz sobre violência contra a mulher, que uma mulher que ela era servidora pública, ela tinha um salário muito maior do que o marido, mas ele falava para ela que ele tinha que administrar o dinheiro porque ela não era capaz de dar conta disso. Então, não tem a ver só com a renda, entende? Tem a ver com a autonomia mesmo. Por isso que a nossa luta é por autonomia. Isso perpassa também a questão da autonomia financeira, mas não somente, né? Então, a gente precisa ampliar o olhar para isso. Mas as questões, as cooperativas, várias mulheres feministas trabalham nessa perspectiva ou da economia solidária, ou geração de emprego e renda, mas a gente precisa trabalhar com a perspectiva do trabalho com direitos. Né, o trabalho assegurado. Todo trabalho nesse sistema, ele é um trabalho explorado. Né? Mas a gente precisa identificar quem tem os trabalhos mais precarizados e como que a gente consegue assegurar, em alguma medida, a proteção trabalhista, né? o que é considerado na nossa Carta Magna. Então, isso está muito longe da vida de muitas mulheres, principalmente as mulheres do campo. Né? Então, essa pauta é importantíssima da geração de emprego e renda, mais do que emprego e renda, geração de trabalho assegurado com direitos. Né? Eu posso completar a sua resposta aqui para a Cris? Sem querer invadir o espaço. É porque é o seguinte, a Cris, ela perguntou, porque muitas vezes não valoriza aquele trabalho que a mulher já faz em casa, de produção de alimento para a família, que isso é renda também, né? Não existe, quando a pessoa vem até o escritório pedir uma declaração de aptidão ao Pronaf, por exemplo, computa todas aquelas atividades que geram renda monetária, mas não computa aquela atividade que gera renda indireta, né? Então, a galinha que ela produz lá no quintal, o milho que ela planta para o alimento da família, o feijãozinho lá para o alimento da família, e que não é comercializado, e aí não é considerado como renda, não é considerado, né? Então, existe essa necessidade de que todos nós, agentes públicos, especialmente, que estamos trabalhando como mediadores, consigamos compreender que existe uma participação importante na renda da família, mas não é uma renda direta, é uma renda monetária, né? Mas é para a alimentação da família, para o sustento da família, para a subsistência. E isso tem que ser valorizado também. Eu estou até entendendo, não é isso, Cris? Que às vezes a gente vamos valorizar da visibilidade do trabalho da mulher, aí busca aquela mulher que tem uma agroindústria, busca uma mulher que tem que planta café, comercializa o café, mas esquece daquela mulher que não faz nada disso, mas o trabalho dela é intenso na produção de alimentos para a família. Então, existe metodologia para isso, e vai ser um dos assuntos na nossa formação aqui, sobre como o extensionista pode fazer isso, inclusive para que os próprios membros da família reconheçam a importância do trabalho da mulher, do tempo que ela usa para produzir alimento, produzir renda indireta para a família. Eu acho que era isso, Cris? Invadi, desculpa, mas obrigada. Dimensões mesmo, né? A gente vai falando e vai começando a dar até um cansaço aqui, mas aqui é importante, sim, a valorização do trabalho das mulheres, e aí tudo perpassa o trabalho é central nessa sociedade, na exploração do trabalho, a apropriação do trabalho, e essa dimensão das mulheres, do que elas produzem em casa, ela também traz pra gente como que eu vou explicar? Um processo assim, que a gente vê todo o processo de trabalho, né? Ele se torna um pouco menos alienado, no sentido de que a gente se reconhece no nosso trabalho, desde a produção, do planejamento, até o consumo. Então, isso é interessantíssimo, valorizar assim, o que é produzido por essas mulheres, projetos de visibilidade, as feiras e tudo isso, né? Mas é só mesmo fazer esse trabalho crítico do que é suficiente, do que seria suficiente, de cobrar as políticas públicas para que isso também seja considerado trabalho, né? E aí todos os programas, existe
uma companheira do fórum, que ela vai discutir um pouco esses programas, né, que as mulheres acionam, como o PPA e os outros programas rurais, né, e aí elas teriam até mais condições. Eu acabo que, assim, que eu fico muito nessa discussão, até uma autocrítica mesmo, assim, muito essa discussão da cidade, né, porque eu trabalho no fórum que é na cidade, eu atendo muitas mulheres da cidade, apesar da zona rural aqui ser extensa também, né, então tem a ver muito com acesso, né, quem acessa esses serviços para as mulheres. Mas, assim, várias companheiras que vão vir vão poder adensar essa questão do trabalho das mulheres no campo. Somente a próxima, né, a Edna, que eu já dividi esse processo de formação com ela, e eu já sei que ela vai entrar possivelmente nisso também, tá bom? Ana Paula, você quer fazer a pergunta? Ligar seu microfone? E o Fábio também, Fábio, se você quiser ligar o microfone ou a câmera. Já liguei. Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Beleza? Primeiro, parabenizar a Emily, a Alessandra, a Patrícia pela oportunidade da capacitação. E a primeira pergunta era sobre a questão da remuneração, né? Eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre essa questão. Ela fica em casa, né? Ela trabalha em casa, sem remuneração, né? E como seria essa questão? É que você, na sua apresentação, você colocou muito a palavra remuneração. E você não citou em nenhum momento a palavra dinheiro, né? Então, como se dá essa remuneração, né, de uma pessoa, de uma mulher que está em casa trabalhando? É um trabalho árduo, que a gente sabe, né? Cuidar de filho lá e da casa é um trabalho, com certeza, né? Não tem como deixar de ser. Então, como que se dá o sentido que você fala remuneração? É um sentido da valorização? Porque algumas mulheres podem entender essa remuneração em relação à questão financeira, que também seria legal, né? Essa é a primeira pergunta. Qual é o sentido da palavra remuneração? E a segunda, em relação à parte rural. A gente atua muito na parte rural, sou extensionista rural aqui em Montanha. Quais os sinais que a mulher dá que ela está sendo alvo de alguma violência? Porque chega para atender a família do agricultor, então conhecer esses sinais é importante, né? Às vezes a gente vai atender a família, só o homem vem conversar com a gente, na grande parte dos casos, né? Então, quais os sinais que a mulher dá que ela está sendo alvo de algum tipo de violência no campo? Já que você tem muita experiência nessa área, né? A segunda pergunta. Obrigada, Fábio. É muito importante a participação dos companheiros homens se interessando sobre esse tema, porque essa dimensão é uma dimensão relacional, né? Então, assim, não adianta só as mulheres se apropriarem, porque a gente não quer um mundo só de mulheres, né? A gente quer um mundo onde todas as pessoas, toda a humanidade seja respeitada. Então, a aliança, né, os homens serem aliados, enquanto nós somos protagonistas sujeitos principais dessa luta, é fundamental. E é que é importante que você faça esse processo reflexivo também na divisão da sua casa, né? Quando eu falei de remuneração, é porque eu estou separando o trabalho remunerado do não remunerado. Qualquer pessoa que exerça o trabalho da casa, seja homem ou mulher, ele não é remunerado. A gente não tem uma política pública de repasse, né, de verba. Isso, inclusive, é uma discussão, né? Será que se o trabalho dentro de casa fosse remunerado, ele seria mais valorizado? Ou não? Isso perpassa por outra luta, como, por exemplo, a gente agregar as tecnologias para esse trabalho ser menos penoso, menos árduo, né? Possibilitar que as pessoas passem menos tempo realizando ele para poder se dedicar às outras questões, inclusive ao lazer, né? Qual é o tempo que a gente tem livre para o lazer, efetivamente, nessa sociedade que o tempo todo a gente precisa ganhar dinheiro, né? Você usou a palavra dinheiro, para a gente adquirir coisas. Por isso que a gente não fala só de patriarcado, a gente fala de capitalismo. Sem dinheiro, a gente não consegue se reproduzir nesse sistema. Então, existe toda uma discussão. Mas o que eu falo para você é que a nossa luta, né, de curto prazo, não a de longa duração, né, que é de transformar todo esse sistema, é pela revisão da divisão sexual do trabalho. Então, assim, por que só a mulher é responsável por tudo isso? Então, assim, pode ser o acordo, o pacto que vocês fizeram ali, mas ela também tem condições de acessar o que ela necessita nessa pactuação que foi estabelecida. Então, ela tem autonomia financeira.
E aí isso é muito particular, né, da vida, de como que vocês vão organizar isso, assim. Então, se ela não tem nenhuma remuneração, como que ela consegue acessar uma sociedade que é capitalista, ou seja, que eu só vou acessar pelo dinheiro, como que ela compra as coisas para si? Né? Ela consegue ter algum tipo de autonomia? E é um processo reflexivo, né? Não é uma resposta objetiva para você. Você trouxe um caso concreto, mas assim, a valorização desse trabalho não significa somente o dinheiro. Tem a ver assim, de reconhecer que é trabalho, inclusive. E que não é um amor que ela faz porque ela é boazinha. Ela faz porque é necessário, alguém tem que fazer. Né? Ou ela faria, né? Ou vocês dividiriam isso, né? E às vezes em detrimento de ter o trabalho que você tem, né? Enfim, das escolhas de vida, mas ou seria uma outra pessoa, uma terceira pessoa que seria contratada para fazer e que mesmo assim não dá conta de todas as dimensões, né? A dimensão do afeto, outras questões que perpassam o trabalho de reprodução social do cuidado. Então, acho que isso é uma pauta aí permanente, que assim, todos nós temos que fazer na nossa casa e entender que não é um favor, não é amor, não é um trabalho, que a gente pode também executar com amor, porque envolve as pessoas que a gente ama, possivelmente, né? Nem sempre também. Mas a Silvia Federici tem uma frase muito interessante, eu até colocar no slide, eu esqueci, que ela fala: o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não pago. Então, assim, a gente poderia ter, inclusive, um repasse estatal, uma política pública de repasse, né, para as mulheres que não têm uma outra forma de renda, ou para as pessoas que não têm. A gente tem benefícios socioassistenciais, né, esses de Bolsa Família. Agora, nesse período de pandemia, a gente tem esse auxílio emergencial, que foi fruto de muita luta, né, não foi algo dado de mão beijada. Inclusive, a gente luta todos os dias para ele ser mantido enquanto essa situação durar. Inclusive, o debate de que toda a população tinha que ter o direito a uma renda mínima de cidadania, enfim, né, não passar fome, e vários outros debates bem mais amplos do que esse, né? Então, o público e o privado está o tempo todo misturado. Eu citei a questão, por exemplo, das lavanderias, dos restaurantes públicos, que isso também aliviaria essa sobrecarga do trabalho doméstico, né? Mas, assim, refletir sobre a divisão sexual do trabalho é um primeiro ponto, né? Que não é uma ajuda, né? Como que eu divido isso, né? E como que eu contribuo, e também valorizar isso enquanto trabalho. Acho que são esses dois elementos principais, assim, importantes para a gente estar pensando aqui. Fábio, a Emily te respondeu? Sim, respondeu. Faltou a segunda. A violência, a segunda, isso, a segunda. Então, Fábio, existem algumas cartilhas que vão sinalizar, né, algumas questões, mas eu fico preocupada, principalmente assim, porque às vezes a gente fala de sinais e parece assim que os sinais seriam sinais físicos. Eu vi uma mulher com o olho roxo, por exemplo. Mas a violência psicológica ela é muito difícil de detectar. Né? Então, assim, eu sempre sugiro assim, que essas mulheres saiam do isolamento, né? Porque senão a gente não consegue vínculo, a gente não consegue que elas sejam nenhum espaço para se relacionar. Eu não estou falando do isolamento agora não, tá, Lígia? Eu estou falando do isolamento de relações sociais, né? A gente não ser isolada nesse sentido. Então, estimular espaços, projetos, que ela encontre outras mulheres. Como que foi o processo de sindicalização das mulheres, né? As lutas por direitos. O feminismo latino-americano, o feminismo brasileiro, ele está profundamente ligado aos sindicatos, à organização das mulheres em sindicatos, na luta por direitos. Então, estar com outras mulheres, estar com outras pessoas e dividir seu projeto de vida para desnaturalizar o que sofre, reconhecer que aquilo é um processo de violência, é fundamental. Estabelecer projetos de educação no campo e na cidade é fundamental, porque várias coisas aqui são consideradas, de vezes, naturais, né? Então,
isso dá ajuda, ele me ajuda em casa, ele é bonzinho, ele é um bom marido, mas ele só fica assim quando bebe, então assim, coloca a culpa na bebida e não no sujeito, desresponsabiliza enquanto sujeito autor, né, das violências. Então assim, existem os sinais físicos, mas eles nem sempre vão aparecer. Então assim, as mulheres que são mais caladas, não no sentido de timidez, mas assim, de não conseguir se colocar. Por exemplo, às vezes eu estou atendendo uma família e essa mulher, numa entrevista, você está há muito tempo atendendo uma família e essa mulher ela não abre a boca, isso é algo a se preocupar no sentido assim, não necessariamente uma timidez, ela pode ser uma mulher silenciada o tempo inteiro, ou quando ela começa a falar e ela é interrompida o tempo inteiro. Né? Então, assim, ela é deslegitimada, fala. Então, assim, estar atento a esses sinais é importante, mas a gente não dá conta de tudo. Né? É importante, assim, se solidarizar, mas, assim, descobrir quais são os espaços de referência especializados para atender essas mulheres. E aí, todos os equipamentos, não só os especializados, têm que estar abertos e atentos, porque, às vezes, essa mulher ela nunca vai entrar num CREAS, né? Num centro de referência especializado, mas ela vai fazer preventivo no posto de saúde. E aí o posto que vai ser o lugar, talvez, que ela procure ajuda. Então, não é um lugar especializado, mas precisa estar atento. Igreja, quem frequenta esses espaços coletivos, né, da religião, às vezes é o único espaço que ela vai se sentir acolhida. Então, tem que discutir isso também dentro da igreja, também dentro do trabalho, nas escolas. Por que a gente defende uma educação não sexista? Eu entendo que esses mecanismos, pela educação, pela formação, pela compreensão do que é violência, que a gente vai conseguir combater, né, enfrentar essa realidade. Pessoal, está quase dando 4 horas e a Ana Paula pediu para fazer uma pergunta e o Ari também. Eu ia pedir vocês, Ana Paula e Ari, podem ligar o microfone, a Ana Paula faz primeiro a pergunta dela e o Ari faz logo em seguida, que aí a Emily já responde as duas, né? Estão vendo que alguns questionamentos aqui estão mais voltados para a área rural, para as questões de políticas públicas e tal. Eu acredito que a gente pode passar essas perguntas para a próxima palestrante, que vai entrar mais nesses assuntos, né? E a gente tem a palestra de quarta-feira, que vai ter mais essa abordagem voltada para o rural, e as de semana que vem também, que vai falar das políticas públicas. Mas vamos ver aqui, vamos responder, abrir para a Ana Paula e para o Ari, e aí a gente vê se der um tempinho, a gente dá uma pincelada nessas outras duas perguntas aí, mais relacionadas ao oral, tá bom? Ana Paula? Oi, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pode perguntar, Ana Paula. Primeiro, assim, eu queria agradecer muito mesmo, acho que esse momento é essencial. Para mim, está contemplando a minha expectativa. Bom, e aí eu queria compartilhar com você, Emily, como assistente social, né, eu sou economista doméstica e trabalho no município aqui de Iguaçuí. Então, acaba que eu até coloquei no chat, como algumas famílias que a gente vai visitando, imagina no campo, você entrar na casa das pessoas, eles criam uma certa liberdade e ali eles começam a relatar muitas coisas. Então, assim, eu já presenciei muitas cenas fortes. E aí eu fiquei muito curiosa, porque a sua apresentação você traz dados fortes, mas com muita leveza. E isso mesmo a gente está falando virtualmente, eu consegui ver pelo sorriso seu. Em vários momentos você passa essa mensagem e eu fiquei muito encantada, porque assim, eu acho que são dados, falar de violência, falar dessa forma que a gente está vivendo enquanto sociedade, é um assunto difícil, mas que você passou e assim, em vários momentos, eu estou observando, você sorriu. Então, você consegue falar isso, falar com uma certa leveza, assim como o Paulo, no início, nosso secretário, falou isso no início, que eu achei a abertura fantástica. Ele falou, precisamos aprender, eu até anotei aqui, a cultivar felicidade. Não só aspecto econômico, não só aspecto desenvolvimento. Precisamos pensar em felicidade, precisamos, mas
aí eu queria se você pudesse dar alguma dica, assim, eu sei que isso é muito pessoal, mas também envolve uma questão de capacitação, porque assim, em vários momentos, quando compartilharam comigo momentos de muita dor, aquela dor passou a fazer parte um pouco de mim. E isso eu acho que em vários momentos eu acredito que você já vivenciou isso, mas assim, pela leveza que você traz hoje, de alguma forma você conseguiu administrar isso. E eu acho que compartilhar isso com a gente hoje, alguma dica, seria muito bacana. É isso, e no mais, muito obrigada. Eu reconheço que esse momento, essa capacitação, como você colocou, é o momento da gente compartilhar, e eu acho que ele vai contribuir para a gente ter essa leveza também. Obrigada. Não te ouço, Patrícia, seu microfone está mudo. Toda hora eu desligo aqui. Vou pedir o Ari para ele entrar e fazer a pergunta dele, que aí a gente fecha respondendo as duas questões, né? Hein, Patrícia? Aí, Ari, pode falar, Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Não é bem uma pergunta, é alguns posicionamentos. Primeiro, agradecer por esse privilégio, né? Poxa, eu com 63 anos já parando, mas eu tenho vontade de continuar. A gente vê realmente essa fragilidade da mulher no campo e a gente se sente impotente, porque a gente nota que elas são submissas. A maior guerra é contra elas mesmas. E se a gente analisar a história, ela é milenar dessa opressão, né? Isso era na escola, isso era na igreja. O Estado é machista. O Incapé, hoje eles falam que é machista. Se vocês conhecessem o Incapé 82, a mulher era extremamente submissa. A primeira técnica, eu já falei isso uma vez, vou repetir. A primeira técnica que entrou em áreas fora da economia, sabe o que entrava em economia? Porque era economia para mulher, não é para homem. Então, vai a mulher, mas submissa. A mulher não ia sozinha, ela ia com o homem, criar a dupla. Então, a mulher era extremamente submissa. Hoje, com o concurso de 2005, começou a abrir, tanto é que a Alessandra entrou comigo, o Fábio, vários colegas entraram comigo. Então, já são esses agentes aí que estão fazendo a mudança. Então, primeiro dizer assim, que isso frustra a gente. Muitos colegas, poxa, mas será que está avançando? Claro que está, gente. Está avançando, mas não pode parar. Uma coisa que eu queria assim, pontuar, que eu acho interessante, é que essas culturas tradicionais nossas, como a gente tocava, né? O café, a pecuária, eram extremamente excludentes, sabe o que é? Excluía as mulheres. Com essa nova roupagem agora do café especial, do leite, né, mais tecnificado, a mulher tem espaço e as formas comerciais mudam, porque o homem também era escravizado com relação ao comércio. Ele não ditava. Hoje a gente é negociado, então a gente nota assim, pelo menos aqui no Caparaó, e eu sei que isso está acontecendo em outras regiões também, mas aqui no Caparaó a gente nota visivelmente o quanto a mulher é o elemento principal nessa mudança do café especial. Quanto a mulher tem um traço forte dela. E quanto ela está assim, discutindo, propondo reunião, dando opinião, participando de comércio. Você vai nas famílias, a mulher está lá na frente, opinando, o que não ocorria com a outra forma de cafeicultura, com o café tradicional. Então, eu tenho esperança sim. É difícil? Claro que é, porque, como eu disse, a maior luta é com elas mesmas, elas se abrirem, né? Que a gente nota assim, tem várias associações que a gente trabalha, a gente nota que a mulher é fechada. Você fica sem jeito de entrar, a gente que é homem, como você entra num assunto dele, você se sente impotente, você nota que ela é massacrada e muitas vezes você não tem nem como entrar, né? Porque você estava falando de um avanço muito grande, eu estou levando... A gente já conhecia muito disso, mas é bom a gente refletir, falar mais nisso, discutir, ver o quanto a gente é machista ainda. Eu consegui já em forma prática, na minha relação com minha esposa aqui, já absorvi algumas coisas dessas. Hoje eu lavo o prato na maior tranquilidade, arrumo cama na maior tranquilidade, mas eu relutava, isso aí é de mulher, isso aí, entendeu? Então a gente vai aprendendo. Então, assim, parabenizar, viu, Emily, né? Professora Emily, dizer que
Muito boa sua fala, tá? Eu estou levando a lição de vida e acho que a gente deveria, sim, socializar mais e mais essas falas, porque nós, da extensão, nós temos que ter essa visão, porque nós podemos ser um agente catalisador para o mal ou para o bem nessa relação aí. Se nós multiplicarmos esse machismo que nós aprendemos, que na minha geração aprendeu, nós vamos atrapalhar essa relação, ao invés de ajudar a atrapalhar. Então, acho que o agente de extensão, como nós somos público pago, nós não podemos ampliar esse problema, nós temos que tentar minimizar esse problema. Então, muito obrigado. Essa é mais essa colocação mesmo. Parabenizar também, viu, Patrícia, Alessandra e Emily, muito bem, ó, gostoso mesmo, tá? Parabéns aí. Ai, joia, Ari, obrigada. Obrigada pela participação aí, pela fala. Emily, aí eu vi que você já respondeu aqui a Ângela, né, que pediu o material. Então, é só responder mesmo a pergunta da Ana Paula e a gente finaliza. Bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, agradecer, né, as palavras carinhosas aqui no chat, nas intervenções. Esse é um tema muito duro, muito difícil. Eu costumo falar, né, que eu quero algum dia não precisar mais abordar esse assunto. Essa é a minha meta de vida, assim, ele não ser mais necessário. Mas enquanto ele for necessário, a gente tem que ir estratégias expor, né, e aí com seriedade, né, mas também assim com esse comprometimento de esperança, né, a gente está aqui porque a gente acredita que isso é possível ser mudado. Se isso fosse algo natural, né, que fosse para sempre, eterno, que não fosse construído, a gente não poderia desconstruir. Então é um sentimento, né, duro, triste, porque diariamente a gente recebe várias notícias de violência, a gente atende essas mulheres, mas a esperança de um encontro no feminismo, essa possibilidade de transformação. Então, foi nesse caminho, né, de muita angústia, quando eu comecei a atender as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de que eu precisava estar em outro espaço, porque o atendimento que eu fazia, por mais comprometido que fosse, ele era insuficiente para cobrar também as políticas públicas, para também denunciar e expor a falta de compromisso mesmo desse Estado, como eu falei, né, que também é machista, patriarcal, racista, classista, né, porque a gente sabe que as demandas delas são atendidas de diferentes formas, dependendo do sujeito que vai denunciar, que vai fazer, né, alguma reivindicação ao Estado. Então, eu fui encontrando no mecanismo, né, da organização política coletiva, feminista, a forma de dar vazão e reencontrar essa esperança, né? Principalmente para as futuras gerações. A gente já percebe, a gente faz um trabalho também com adolescentes, né? E com as mães. E o quanto que essa geração ela já mudou, ela já entende mais também o acesso à tecnologia, à informação, né? Mas isso também pode acontecer para ampliar o conservadorismo, né? Principalmente no meio rural. Então, a gente tem uma ascensão do conservadorismo também. Então, nesse pequeno ciclo aqui, né, acho que por volta de 60 pessoas aqui, parece que isso está avançado, mas isso não é uma realidade para toda a sociedade brasileira. Não é uma realidade, né? O senso comum ele não vai considerar que a divisão sexual do trabalho é uma realidade. Ah, não, é só amor, ela vai continuar, eu ajudo. E aí, existe toda uma valorização, né? Quando o homem ele faz alguma tarefa, quando ele contribui mais, como se realmente isso fosse um grande avanço, mas isso ainda é muito insuficiente. Porque, às vezes, a gente faz isso no âmbito da nossa casa, no privado, mas isso não aparece para fora nas nossas outras relações. Então, Ari, muito legal, assim, as contribuições que você trouxe, né? Como que isso impactou, e eu já saio feliz, assim, né? De a gente poder ampliar esse debate. Mas a tarefa que, talvez, né, sugerindo para você e para os outros companheiros que falaram aqui, né? E que interviram no chat ou que estão só ouvindo, qual é o meu papel? Talvez eu não consiga chegar nas mulheres, né, por terem alguma barreira, não conseguirem se vincular, mas como eu consigo contribuir na desconstrução das masculinidades dos outros homens que convivem comigo? Porque aí também nós vamos ter esse limite, às vezes, de discutir, não, é mimimi, você é feminista e tal, mas aí talvez vocês falando conseguem avançar também para outros companheiros. Então, eu vou convidar também os companheiros homens aqui para essa tarefa com os outros homens que não estão aqui.
Essa tarefa não pode ser só de nós mulheres. Então, se vocês estão aliados e comprometidos e entendem a importância dessa causa, que vocês também tenham essa função social aí de desconstruir as maldades que também oprimem vocês, né? Porque vocês podem ser muito mais do que foi imposto. Então, eu acredito nisso. E para minha companheira, né, que falou dessa questão da leveza, no movimento feminista, quando a gente faz nossos planos de ação, a gente também considera a dimensão do autocuidado. Então, assim, esse período da pandemia tem sido muito difícil, a gente não poder se encontrar, mas existem práticas de autocuidado coletivas que são bem interessantes e com certeza, assim, as mulheres rurais, elas também têm suas práticas, né, de autocuidado, elas podem ser estimuladas a resgatar, né, o que dá prazer, um momento só para a gente. Como o nosso tempo ele é muito apropriado, muito ocupado, a gente está o tempo todo muito cansado, eu tenho sentido uma exaustão gigante nesse período, assim, de muitas tarefas virtuais, de estar na frente do computador. Eu sinto, assim, que a minha produtividade, ela não está a mesma, apesar de parecer que eu estou fazendo muito mais coisa. Então, que é isso? Qual é o meu tempo para mim? Para mais nada, para mim. Que eu consigo me cuidar, e aí a gente só consegue mais tempo se a gente reivindicar uma divisão sexual do trabalho justa, né? Acabar com a divisão sexual do trabalho, na verdade, né? Então, acho que são esses elementos mesmo, espero ter contribuído. Agradecer demais a Alessandra, Patrícia, entendo o desafio de ser a primeira palestrante desse ciclo, né? Porque eu imagino que tem muitas dúvidas, muita coisa a se debater, e eu não ia conseguir dar conta de tudo, mas tenho confiança nas minhas companheiras que vão vir, né? E sei que essa vai ser uma experiência muito interessante do Incapé, e espero ter muitas outras juntas ainda. Tá, joia, Emily, muito obrigada, agradecer demais a sua disponibilidade desde o início, desde o primeiro contato que a gente fez. Te agradecer por participar essa tarde aqui com a gente. E agradecer todos os colegas aqui presentes que participaram, que ouviram, que interagiram. Parece que o pessoal gostou bastante. A gente está recebendo muitos elogios aqui, né, no nosso bate-papo. E lembrar vocês que quarta-feira estamos aqui de novo, às 14 horas. E aí, como não tem abertura, então vai ser mais rápido e no final vai sobrar um pouco mais de tempo para a gente fazer as perguntas, né? Discutir mais um pouquinho e vai entrar um pouco mais nessa questão do rural, né? Que essa primeira aula era mais introdutória de alguns conceitos importantes que a gente tem que ter para a gente conseguir, né, evoluir nos outros módulos. É só isso, então. Muito obrigada, Alessandra. Quer fechar aí, Alessandra? Sim. Emily, muitíssimo obrigada, foi maravilhoso. Todo mundo elogiando. Os colegas, antes que vocês saiam da sala, é bom a gente lembrar algumas coisas. Alguns entraram só com... Teve Lela que entrou com um apelido, inclusive. Mas vou colocar o nome completo da próxima vez, tá? Porque isso já entra como uma lista de presença, não precisa ser em nota compartilhada, então a lista de presença é automática, a gente vai salvando aqui quando vocês entram, tá? Então, colocar o nome completo da próxima vez e a instituição de preferência para facilitar para a gente. Muito obrigada pela participação de todos, todas. Aguardamos a participação de vocês novamente nas próximas, né? E nós planejamos de forma que vai, como a Patrícia falou, nesse momento a gente precisava dos conceitos, né? Uma discussão mais conceitual, e aí, a partir dali, a gente vai crescendo no conhecimento, tá? Vai chegar o momento da parte de metodologia